Dr. Chioro. Estamos aqui com o Dr. Chioro, ex-ministro da Saúde do governo Dilma, professor de medicina aqui da Unifesp. A gente está ao vivo nesse momento, um momento onde toda a comunidade pública, a opinião pública, as pessoas também, nas suas relações pessoais, no seu cotidiano, está recebendo uma série de informações sobre o coronavírus, sobre uma pandemia que chegou e está chegando no Brasil e que promete ter um número de casos aumentados aí nas próximas semanas. E a gente achou importante conversar com o Dr. Chioro, principalmente, Chioro, porque eu tenho uma avaliação assim, de que o senhor foi o último ministro da Saúde da fase que a gente, que se não era democracia plena, foi talvez a fase em que pessoas da minha idade, de 45 anos, conheceram de maior democracia no país, né? E o senhor saiu do governo Dilma já quando a gente sentia os golpes que iam ser dados, de certa forma, né? A sua saída já representava isso, né? Quer dizer, um projeto neoliberal cada vez mais forte no país, ou querendo se consolidar como um projeto hegemônico no país, um projeto de poder realmente com unhas afiadas aí no governo, né? E aí de lá para cá o que a gente viu foi muito do que eu tive aqui com o Hélio também, que está aqui, está filmando a gente, com o Hélio aqui na universidade mesmo, né? Conversando com o senhor, e a gente já sabia que o SUS ia ser um dos principais alvos aí desse pessoal, né? E aí, quando o Hélio propôs da gente conversar com o senhor, eu topei na mesma hora, porque eu acho que é uma boa hora para a gente voltar a se falar e falar um pouco de como que está o SUS nesse momento. Já se foram aí quase 4 anos, ou completando 4 anos do golpe da presidenta Dilma, e eu queria conversar um pouco com o senhor, como que o senhor está vendo aí o SUS, o sistema de saúde público no Brasil. O senhor que é conhecedor dessa máquina, como é que ele está preparado aí para receber o corona, e como é que o senhor está recebendo as informações que vêm aqui do Brasil e de fora? Boa tarde para o senhor. Boa tarde para você, para todo o Hélio, para todo mundo que está acompanhando, participando, ou que vai depois receber, né, pelas mídias sociais essa nossa conversa. A gente está ao vivo, tá, professor? A gente está ao vivo. Que depois debaixo dos links e tal, as nossas conversas com certeza pipocam. É verdade. Elas se alastram quase que na velocidade de transmissão do Covid-19, né? Mas, ontem eu conversava com o deputado federal e ex-ministro Alexandre Padilha, né? E foi muito interessante, porque eu dizia para ele assim: ainda bem que a gente ainda tem o SUS, né? E ele dizia para mim assim: que pena que a gente já não tem mais o mesmo SUS, né? Mas de qualquer forma, numa situação crítica como essa que a gente vive agora, né, em que ter um sistema nacional de saúde funcionando, né, faz toda a diferença, a gente vê como é importante ter lutado pelo SUS e continuar lutando em defesa do SUS. E aí, eu penso que tanto eu como ele, naquela nossa conversa rápida, tínhamos razão. Porque a estrutura de vigilância em saúde, aquela que cuida da vigilância epidemiológica, da informação, da vigilância dos casos, dos contactantes, que faz os exames laboratoriais, etc., por estar intimamente ligada à estrutura do Estado e por nós termos, eu vou chutar aqui,
pelo menos 120 anos de tradição, né, desde Oswaldo Cruz, no início do século passado, passando por Carlos Chagas, Vital Brasil, por tantos sanitaristas importantes, e particularmente depois do SUS, nós consolidamos uma estrutura no Estado muito importante de vigilância que outros países não têm e hoje está fazendo a diferença. Algumas pessoas estavam até dizendo assim, mas o ministro até está se saindo bem. Na parte em que o SUS está estruturado e não foi desmontado, as secretarias municipais estaduais e o próprio Ministério até que vem conseguindo dar de fato respostas. Mas o Padilha tem razão, né, e eu concordo plenamente com ele, quando a gente analisa o que vem agora. Quer dizer, ainda que tenha sido extremamente importante o conjunto de ações de vigilância para evitar que os casos explodam no ritmo muito acelerado, apesar da dinâmica de transmissão da doença, sabe? A estrutura de mitigação, ou seja, aquela estrutura responsável para ter lá na rede básica os médicos e as equipes de saúde da família montadas para receber os casos de baixa gravidade, que são 80% dos casos que vão aparecer. A estrutura hospitalar para internar os pacientes que vão precisar, as UPAs com médicos funcionando 24 horas para atender. A estrutura de leitos de UTI não existe, só na promessa do governo. Está todo mundo dizendo agora, estou contratando. Veja que o verbo é meio no gerúndio, parece call center, né? Eu vou contratar, nós vamos estar contratando. A epidemia começou em 31 de dezembro. A emergência sanitária internacional foi decretada em janeiro. Está sendo elogiado por todo mundo, etc., mas é um covarde. 5 bilhões e 100 milhões de reais a mais para a saúde, quando este ano o tamanho da perda do orçamento da saúde, do Ministério da Saúde, certo, foi de 13 bilhões e meio por conta da emenda do teto. Então, 5 bilhões e 100 não recupera nem o dinheiro necessário para voltar à normalidade a rede, para colocar os médicos, o Mais Médicos, né? Olha outra coisa, eles desmontaram o Mais Médicos, irresponsavelmente desmontaram o Mais Médicos. E agora vão na correria montar. Quando tiverem os quase 6 mil médicos que eles tiraram, trabalhando de volta na periferia das grandes cidades, da região metropolitana, que eles diziam que era politicagem da Dilma, do PT, do Padilha, da gente, da minha gestão no Ministério, agora estão recuperando. Só que quando eles chegarem e estiverem atendendo a população, nós já vamos estar no pico de descendência da epidemia no final do inverno. Então, assim, é uma irresponsabilidade sem tamanho. E isso tem a ver com essa lógica neoliberal do governo. Por isso que eu acho que você abriu muito bem a nossa conversa, né? A retórica das reformas é um desastre para a vida, para a dignidade, para a proteção dos brasileiros e brasileiras. E esse inconsequente desse ministro da Economia, né, e o próprio presidente da República não tem a capacidade de produzir respostas. Hoje eu estava vendo uma matéria do Conselho de Ministros de Portugal. Rapidamente eles tomaram um conjunto de medidas, sem contar as sanitárias, né, que são da nossa responsabilidade, as medidas de organização da assistência, de vigilância, de orientação, etc. Mas eles tomaram um conjunto de medidas que dizem respeito à proteção do emprego, à proteção dos trabalhadores, dos aposentados, dos idosos, nas escolas, etc., etc. Quer dizer, há uma ação integrada de governo, um conselho de ministros agindo. Aqui a gente vê o presidente da República negando a epidemia. Quer dizer, reproduzindo a mesma irresponsabilidade que ele tem para todos os atos do cotidiano da vida do povo brasileiro. Ele só sabe brincar. Quer dizer, é a turma do fundão da escola, aquela que só levava tudo na sacanagem, com a responsabilidade de conduzir 210 mil vidas, né, que num momento sério como esse precisam de uma palavra de uma pessoa serena, sensata, capaz de ouvir, capaz de aglutinar a população em torno de um projeto que significa a defesa da vida, da sociedade, dos empregos, da economia, enfim, de todos nós. Nós não podemos esperar daqui a 3, 4 meses, quando a epidemia passar, e nós não sabemos ainda se ela vai ter a mesma gravidade que teve no hemisfério norte, isso é importante dizer, né? É possível que os casos aumentem? Sim. É possível que se transforme numa epidemia de transmissão comunitária? É bem provável que já esteja acontecendo. Qual o comportamento? Nós vamos ver nas próximas dias, semanas, né? Por quê? Porque nós não estamos no hemisfério norte, nós não estamos vivendo o final do inverno, nós estamos ainda no verão, nós não temos a coincidência da circulação do vírus da influenza,
né, que é uma coisa que é importante na gênese da gravidade dos casos. Nós tivemos tempo suficiente para tomar medidas de prevenção, né, que estão sendo orientadas para a população, coisa que, por exemplo, a Itália não fez. Nós estamos buscando uma capacidade de resposta dos serviços de saúde, orientando as pessoas. Não temos uma população tão idosa como tem os países da Europa, que também é um fator agravante. Então, assim, é muito cedo, porque eu acho que assim, a gente hoje está lidando com dois problemas. Primeiro, a paranoia. É a primeira vez que o mundo enfrenta uma emergência, uma pandemia online, on time, né? Está acontecendo em ato, literalmente. Então, com fake news, com ignorância, com desinformação, com um conjunto de posicionamentos irresponsáveis, como é o caso, por exemplo, do presidente da República, a gente acaba criando condições não adequadas para as pessoas se informarem e poderem lidar com serenidade que é necessário em um momento como esse. E, por outro lado, nós estamos lidando, de fato, com um fenômeno novo, né? Não é a primeira vez que nós estamos enfrentando uma epidemia de doença gripal. Nós já tivemos, eu era secretário em São Bernardo em 2009, quando nós tivemos a última grande epidemia, né? E foi muito difícil, uma mortalidade muito alta, mas nós tivemos capacidade de, naquela época, com menos recursos que nós temos hoje, conseguir organizar uma resposta adequada, porque tínhamos o SUS, né? Então, eu estou fazendo esses comentários porque assim, é importante as pessoas entenderem que vai continuar tendo acidente de trânsito, acidente de moto, vai continuar tendo infarto, vai continuar tendo derrame, tem pessoas que vão continuar fazendo diagnóstico de câncer, nós vamos continuar tendo dengue, porque está no período que tem dengue, nós vamos continuar tendo sarampo, porque teve o vacilo desse governo, né, na cobertura vacinal, né, irresponsavelmente. Nós vamos continuar tendo um monte de coisas acontecendo na vida e vamos ter que enfrentar com muita serenidade este novo desafio que é lidar com o Covid-19, né, com a epidemia do coronavírus. E acho que nós vamos ter capacidade de enfrentá-lo com serenidade, apesar, insisto, da gravidade, sem paranoia, sem medo, sem brincadeira, né, como tem sido feito, inclusive, insisto, eu nunca vi disso. Acho que na história da República Brasileira, né, jamais alguém tão desqualificado ocupou aquele posto, a ponto de brincar com a vida desses 210 milhões de brasileiros. Chiori, nesse momento que deve ter muita gente se contaminando, né? É um momento agora, pelo menos foi sobre as coisas que eu li, dizem que essas 2 primeiras semanas aqui vão ser de aumento de contágio geométrico, né? O governo vem com mais mentira, né? Que é a mentira da própria doença, ou se foi doença, não é doença, do ministro, do próprio Bolsonaro. Eles chamam sempre a notícia para eles e dispersam um pouco a notícia do coletivo, né? A importância da notícia, da gente ter informação coletivamente, né? De forma que a gente possa cuidar de quem nos cerca, do nosso grupo e para quem a gente trabalha todos os dias, e também para os familiares que tem senhores de idade que tomam conta de crianças aqui no Brasil. E essa é uma realidade também que talvez esses países, alguns deles que você citou aqui, não enfrentam, né? Por exemplo, parar as escolas representa levar as crianças muitas vezes para o convívio com essa terceira idade, que é justamente um grupo alto de risco, né? Eu vi falas também nesse sentido. Vamos parar a escola? Não vamos parar a escola? Acho que tem muita confusão nessa área. Essas projeções que alguns médicos têm feito, alguns áudios que vazaram, que circularam assim, com um certo tom de espetáculo e tal, né? Elas precisam ser olhadas com cuidado. Por quê? Porque elas estão pegando a projeção de casos e a velocidade de aparecimento de novos casos, utilizando o padrão de ocorrência da doença na China, na Itália, no Irã, Singapura, na Coreia do Sul e tal, né? Só que existe uma situação que nós precisamos considerar. Eu até já falei um pouco aqui agora, eu quero repetir, né? Primeiro, eles estão no inverno, nós estamos no verão. Nós ainda não temos tempo suficiente de distribuição da doença no hemisfério sul para entender qual é o comportamento que ela vai adotar. Eles têm, neste momento, por conta do inverno, da sazonalidade, a concomitância
da epidemia por influenza, que parece que está diretamente associada à gravidade dos casos. Nós não temos a influenza circulando agora. De tal maneira que existem 3 cenários possíveis que nós vamos ter que lidar com eles e que só vão ser conhecidos nos próximos dias, próximas semanas, de acordo com o que vai acontecer. Pode-se reproduzir o que aconteceu no hemisfério norte. E aí, em 2 semanas, nós vamos ter um número de casos grandes, 80% da população tem de forma muito leve, uma gripe, né? Gripe nunca é leve, né? Gripe sempre incomoda, mas gripe não é um resfriado, mas nada muito grave, né? 20% dos casos são mais graves, e uma parte desses casos, principalmente idosos, pessoas com problemas respiratórios, problemas crônicos, poderão ter casos mais graves. Daí a importância das medidas. Este é um cenário. Um segundo cenário é ela assumir um novo comportamento, menos agressivo no hemisfério sul, por o que a gente está vivendo. Há um terceiro cenário que nós não podemos descartar, que é aumentam-se os casos agora, né? A gente tem depois um certo, entre aspas, controle, uma diminuição, e quando nós entrarmos no inverno, daqui a, não digo no inverno, mas já para o final do outono, né, ela se transformar num típico padrão de epidemia de gripe, que é muito comum, principalmente nas cidades e estados mais frios. Porto Alegre, Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, né? Ou seja, não acredito que nós possamos ter um padrão de distribuição igual no Brasil inteiro, né? É possível que tenha diferenças, né? Com concentração a partir dessas realidades. Mas não é possível saber agora o que vai acontecer. Eu insisto, desculpa. É preciso esperar agora para que nós tenhamos, de fato, capacidade de analisar essas novas realidades. Mas isso não implica que as medidas não têm que ser tomadas. Inclusive, as medidas de isolamento social, né, quando indicadas, são muito corretas. Então, por exemplo, tem medidas que são inquestionáveis. A história de lavar as mãos toda hora, a história dos cuidados de higiene, com a tosse, com o espirro, evitar as grandes aglomerações. Essas coisas a gente já sabe, em particular as pessoas mais idosas, as pessoas que têm problemas respiratórios. As pessoas que tiverem nariz escorrendo, que tiverem dor, que tiverem dor de garganta, tiverem febre, ficarem em casa, não necessariamente precisem ir no pronto-socorro, né? Principalmente se não tiver gravidade, né? Mas, de qualquer maneira, precisam buscar ajuda. Agora, as medidas de cancelamento de aula, cancelamento de atividades coletivas, nós teremos que se orientar pelaquilo que as autoridades sanitárias forem acompanhando, porque à medida que eles têm os dados epidemiológicos, tem a distribuição dos casos, aonde eles estão concentrados, qual é o padrão de distribuição, tem capacidade de orientar de forma correta. A pior coisa é cada um sair falando. É o diretor lá, o doutorzão bacana de certo hospital privado, querer aparecer no Jornal Nacional e sair às 6, 7 horas da noite lançando boletim de número de casos, ao invés de deixar a autoridade sanitária fazer isso. Quem tem que fazer isso é o secretário de Estado, é o secretário municipal, é o ministro. Essas horas, né, não pode politizar, não pode fazer marketing, tem que deixar a autoridade sanitária dirigir o processo. Veja que eu acabei de falar mal, né, dos gestores, mas reconheço a importância de seguir o papel que eles têm que tomar, né? Então, assim, acho muito importante sintonizar. Veja, alguns países conseguiram, com as medidas de isolamento social, de fato, baixar o número de casos e apontar já para o início de controle. Significa que isso deve ser feito no Brasil? Também, na hora adequada, da maneira adequada. Muitas vezes, antecipar esse processo, depois você não consegue sustentar por um longo período de tempo esse isolamento e as pessoas vão ter que voltar a conviver num período que ainda não era adequado, porque começaram a tomar essa medida num momento precipitado. Então, acho extremamente importante, né, seguir as orientações das autoridades sanitárias, né, para que a gente tome essas decisões nos momentos oportunos, da forma oportuna. A minha preocupação, quer falar? A minha preocupação só com essa sua fala é que quando esses outros pseudos interlocutores estão falando em nome dos secretários e do ministro, significa que o ministro e o secretário estão muito fracos, né, também, né? As pessoas estão se sentindo à vontade diante de um quadro de que a autoridade hoje no Brasil, de 2015 para 2016 para cá,
perdeu muito valor, né? Então as pessoas estão realmente, acho que nesse momento é uma crise mesmo, e acredito até comunicacional, né? Com essa coisa das fake news e tal. Muitas das autoridades que a gente reconhecia como autoridade antes, hoje esses lugares estão ocupados por pessoas que às vezes não passam essa confiança. Não estou falando nem do Mandetta, porque o Mandetta parece que está conseguindo ainda superar o governo Bolsonaro, apesar de todas as críticas que você fez no começo, e eu me sinto totalmente respondida até a razão desse hangout naquele primeiro bloco. Estou estendendo aqui um pouco a conversa, porque eu acho que tem muita gente interessada no que o senhor tem para nos dizer. Deixa eu só fazer um comentário sobre o que você está dizendo. Uma emergência, uma catástrofe, uma epidemia, uma pandemia, uma situação como essa, qualquer manual de administração pública, todas as recomendações feitas pela ONU, pela Organização Mundial, qualquer equipe treinada sabe que a liderança e a integração de esforços é fundamental. O governo Bolsonaro não tem a mínima capacidade e credibilidade de conversar com os governadores. É isso. Ele não coloca na mesa os recursos necessários para o SUS, até por conta da emenda do teto, dando continuidade ao golpismo e o entreguismo do governo Temer, do golpista Temer. Né? Então, o que acaba acontecendo? Nessas horas, é fundamental, de alguma maneira, que apareça alguma lucidez dentro do governo para que tenha liderança para poder somar. Veja, olha, o governo do Distrito Federal, vou dar 2 exemplos de Brasília, tomou essa decisão de suspender as aulas por 5 dias no momento inadequado. Não estou dizendo que não precise suspender aulas mais para frente. É bem provável que vai precisar. E se precisar, tem que tomar essa decisão sem problema nenhum. Assim como tem que deixar os trabalhadores em casa sem precisar tirar férias, sem precisar descontar salário. A vida tem que estar acima das pessoas nesse momento. Mas precisa ser tomado na hora certa. E o governo não reagiu. Vou dar um outro exemplo. Os hospitais privados, os planos de saúde que começam a enfiar os pacientes nos serviços do SUS e não assumem suas responsabilidades. Precisa de uma resposta enérgica, cada um precisa fazer a sua parte. O capitalismo, eles não falam que é cheio de risco, essa coisa toda, então está na hora de assumir a responsabilidade pelos casos. As pessoas pagam os planos de saúde e agora têm direito a serem atendidas. Estou dizendo que o SUS tem que negar o atendimento, mas eles têm que ter responsabilidade. Então, eu estou dando 2 exemplos, aí chega o ministro da Educação, aquela maravilha, Isso. Começa já a soltar um monte de abobrinha, né? Que aliás é típico também. E a educação é um dos mais afetados, que está esperando receber orientação, não? Vai receber os alunos, enfim. Agora, eu acho que assim, decisivos são as medidas econômicas, né, que o governo tem que anunciar, e a liberação imediata de recursos. E não pode ser 5 bilhões e 100. Tem que repor os 13,5 que perdeu e mais 5. São 18 bilhões e 600 milhões, que é para o SUS voltar à normalidade, para as secretarias municipais e estaduais poderem operar os serviços de forma recuperar, né, reconhecerem que eles estavam errados. E tem onde buscar esses médicos? Absolutamente tomaram decisões ideológicas quando desmontaram o programa Mais Médicos, tá certo? E agora estão tendo que recuar. Né? São derrotadas pela realidade dos fatos. Né? Eu lamento muito dizer isso. Não é nenhuma prepotência, mas é porque a gente ouviu de forma tão arrogante dizer que o programa Mais Médicos era desnecessário, que era politicagem, e agora, mais do que nunca, está comprovada a importância das equipes de saúde da família poderem contar com médicos e atender a população que precisa do SUS. O Chioro, deixa eu... uma coisa que a gente se preocupa muito aqui é essa questão da vulnerabilidade das populações historicamente assim, mais vulneráveis, principalmente os povos indígenas, né? Como que você observa isso, esses cuidados? Olha, de maneira bastante assim, séria, porque desde os idosos que vivem em lares, em asilos, nas chamadas instituições de longa permanência, desde a população carcerária, desde os moradores dos cortiços, a população em situação de rua, os povos indígenas, que você conhece bem, Hélio, as pessoas que vivem em maior situação de vulnerabilidade, porque uma coisa é a seguinte, já é maior vulnerabilidade ser idoso e ser pessoa com doença crônica. Por exemplo, um idoso que tem um problema respiratório. Agora, se além de tudo,
condições de desnutrição, não têm acesso à alimentação, não tem quem possa ajudá-la a se cuidar, vivem confinados em moradias com problemas de circulação, onde as pessoas estão muito aglomeradas.